O tema, o papel do empresário no Pacto pelo Brasil, será apresentado por Neida Nóbrega Ribas. Ney é empresário industrial das áreas de cadeia de suprimentos automotivos e de gráficas, com 3 empresas no Brasil. Fundador e presidente por 2 gestões do Observatório Social Campos Gerais. Exerce a presidência do Observatório Social do Brasil e é um dos disseminadores da metodologia da rede OSB. Realiza mais de 100 palestras por ano, com expertise na coordenação de projetos e planejamento estratégico. Neste momento, convidamos o presidente da SIX, Daniel Bump, para dar as boas-vindas. Olá, pessoal. Todo mundo semi-molhado, né? Principalmente quem não estava com o guarda-chuva. O Neide Nóbrega Ribas veio para cá trazer aqui, fazer até uma limpeza nas ruas aí, de tanto que choveu, vai levar tudo embora aí. Ney, só te agradecer aí, obrigado por estar aqui com a gente. Agradecer o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Paese, que é ex-presidente da SIX. O Maurício Bianchi, que esteve lá em 2016, conhecendo lá em Maringá o Observatório Social de lá e voltou muito entusiasmado, além da conta, e nós nem conhecíamos o que era o Observatório Social, e hoje muitas pessoas não conhecem, e estava no processo de transição, né, da presidência, e eu ia assumir em janeiro e tal, e começou a se tratar desse assunto, e o Maurício dizia, tem que fazer observatório aqui em Farroupilha. E eu disse, caramba, o que é isso, meu? Falava com um, ninguém sabia. Hoje, muitas pessoas, ainda poucas pessoas conhecem. Eu juro que eu te disse, mas vamos fazer mais uma entidade, já tem tantas. Agora, depois que a gente passa a conhecer a importância, viu, Sandro, tu como presidente da Câmara, a importância que tem o Observatório Social para a comunidade, a gente vê quanto tem de trabalho e quanto a sociedade tem que se organizar para as coisas começarem a mudar, porque, infelizmente, nas mãos da maioria dos políticos, as coisas não vão mudar, porque eles não têm esse interesse da mudança pelo bem do povo. Isso é um discurso que ele só é bonito na hora do microfone, mas na prática a gente sabe que a grande maioria deles está trabalhando para o seu grupo. E na semana passada estivemos aqui com o deputado Sérgio Turra, falamos sobre observatório social, ele também não conhecia, então é um trabalho que tem que ser muito difundido ainda no Rio Grande do Sul, no Brasil. Acho que aqui só tem 15 cidades, né, Carlinhos, que tem observatório social, mas dá o parabéns ao trabalho que o Observatório Social tem feito de Farroupilha, o Observatório Social de Farroupilha tem feito. Nós acompanhamos desde o início lá dentro da SIX todos os treinamentos. Dá os parabéns para você que coordena isso e tem um método perfeito de treinamento, uma coisa organizada, que se sabe o que tem que fazer, que se sabe para onde tem que ir. Porque é comum a gente ver coisas começarem e terminarem em seguida pela falta de estruturação, de organização e de objetivos. E lendo o seu currículo, até agora já entendi por que tem toda essa estruturação, né, essa coordenação toda de projetos. Então, a palavra está contigo, seja bem-vindo aqui a Farroupilha. O Carlinhos já falou que tu tentou ver o Santuário de Caravaggio, mas a neblina não te permitiu. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela acolhida, mas esse é um bom sinal. É sinal que eu vou ter que voltar aqui para conhecer tudo isso com mais calma, né? Nem o acampamento Farroupilha eu pude ficar com vontade. Quem sabe numa outra oportunidade possa voltar. Muito obrigado pela acolhida, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Bom, minha gente, eu quero agradecer imensamente o empenho de todos, depois de um temporal desse, né? Prometo que até às 15h eu termino, tá? Estou brincando. É uma conversa rápida. Eu fico muito mais à vontade, porque, na verdade, eu entendo que aqui nós temos líderes, e o Brasil está precisando repensar as suas lideranças, o papel das lideranças.
E é esse o enfoque que eu gostaria de dar aqui, nessa nossa conversa rápida hoje. Para aqueles que já conhecem o Observatório, eu peço que tenham paciência de me tolerar, me ouvir. Aos que não conhecem, trazer um pouquinho desse viés, né? O que é, como funciona, por que nós temos essas ferramentas, que resultados nós temos com isso, mas mais do que tudo, qual é o nosso papel individual diante de tudo que está acontecendo com o nosso país. Ok? Então, eu vou começar fazendo uma brincadeira, que não é tão brincadeira assim, pedindo aos que estão comendo aí que me desculpem, mas eu vou perguntar, todo mundo sabe fazer esse gesto? Vamos tentar? Vocês me ajudam? É uma brincadeirinha de criança, né? Então, nós vamos contar até 5 na minha condução aqui. Até 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 segundos, acaba de morrer mais uma criança no mundo. Por fome, por falta de assistência. E nesses mesmos 5 segundos, acabam de ser roubados dos nossos impostos os valores que seriam suficientes para dar condições de vida digna para essas crianças. Uma formação, uma educação. E é disso que a gente precisa refletir, sobre qual é o nosso papel, então, diante de tanta coisa que tem acontecido no país. E eu quero fazer um convite a cada um de vocês, para nós fazermos uma viagem ao tempo, porque nós estamos aqui porque somos privilegiados. Os nossos avós, bisavós, nossos antepassados, um dia sonharam nos propiciar condições de vida digna. Muitos dos nossos antepassados tomaram uma decisão e sonharam sair de outros continentes para virem para cá, porque acreditavam que aqui seria possível trabalhar com dignidade, empreender, constituir família e sermos felizes. Ocorre que viemos para cá, somos todos privilegiados, mas o nosso país perdeu muito ao longo dessas caminhadas. Aqueles valores que eles traziam de integridade, de honra, de dignidade, foram se perdendo ao longo dos tempos. E o nosso país não é privilegiado por termos corrupção. Pelo contrário, nós somos muito privilegiados porque somos um país rico. Mas nós temos sido roubados sutilmente, de manhã, de tarde, de noite, e agora também de madrugada, ultimamente. Quando ao apagar das luzes, no silêncio da madrugada, se aprovam recursos, projetos de lei, que são nocivos à sociedade. Mas mais do que isso, nós temos perdido a essência da educação. E é por isso, e não é por acaso, que nós temos um eixo todinho voltado à educação. Então, antes da gente começar a falar um pouco mais, de forma mais efetiva aqui, eu quero apresentar para vocês um vídeo de 1 minuto. Bem simples, bem rápido, tá? Obrigado. Obrigado. Ainda bem, não é todo lugar que a gente tem alguém assim, né, para ajudar. Exatamente esse. Presta atenção no... Acredite se quiser. Uma nova epidemia se alastra no Brasil. Está no ar. Você não vê. Apenas sente os sintomas. Uma doença perversa e contagiosa. Faz crianças passarem fome e pessoas morrerem em hospitais. Afeta a aprendizagem de alunos nas escolas, aumentando as taxas de reprovação. Destrói o meio ambiente e arranca qualquer muda de esperança. Como efeito colateral, gera desempregos e enfraquece a economia. Custa aos cofres públicos quase 200 bilhões de reais por ano, ou 2% do PIB nacional. Estes doentes vivem da dor e sobrevivem da traição. O vírus não é novo, e todos com certeza sabem o seu nome.
Então, nessa reflexão que eu propus a vocês, eu coloco exatamente o propósito da minha fala aqui, que nada mais é do que poder deixar germinando do coração de cada um de vocês uma sementinha chamada cidadania. Por favor, a outra. Desculpe. É uma sementinha. Essa semente chama-se cidadania. Por quê? Porque ao longo dessa história, pode deixar aí mesmo, obrigado. Ao longo desse período todo, nas últimas décadas, a coisa se acelerou de uma forma brutal. Eu escolhi aqui uma apresentação específica, porque eu acho que com empresários fica mais fácil, com lideranças fica mais fácil a gente refletir. O Brasil está precisando da gente, mas será que nós estamos realmente comprometidos com o nosso país? Como é que os cidadãos têm agido diante das circunstâncias, das coisas que têm acontecido no nosso país? E eu não estou falando só de hoje. Eu estou falando dos últimos 50 anos. Vocês já vão compreender. Mas chegamos no limite. Eu vou fazer uma retrospectiva só com capas da revista Veja. Por um lado, para a gente refletir. Por outro, para a gente pensar do quanto nós temos sido manipulados. 85, falava da coalizão e como se loteava os cargos no governo. 92, o caso do Renan. E o pior de tudo, o Collor sabia. Pior, o ex-líder do governo disse que tinha denunciado muitas e muitas vezes as delinquências. 93, fazendo um contraponto com 7 anos depois, parece que é cíclico o negócio, mas, na verdade, ele é continuado. 93, os podres do Congresso. De novo, o ex-diretor da União entregou o esquema da roubalheira na Câmara. Ano 2000, todo mundo lembra do caso do Lalau. Não vale a pena eu gastar tempo aqui. 2004, coincidência, a mesma chamada. Por que eles não ficam presos? Isso já em 2007. Está lá o Zeca Dirceu. E onde estava a sociedade durante todo esse tempo? Com esse nariz de palhaço, sendo marionete? Ou estávamos, mesmo nariz de palhaço, de braços cruzados, assistindo em berço esplêndido? Veio a Lava Jato em 2014, e eu não vou falar da Lava Jato, porque é só entrar no site e veremos os números que contestam tudo que não acontecia até então. Número de pessoas envolvidas, pessoas presas, enfim. Mas eu quero voltar um pouco mais no tempo. Exatos 50 anos, lá em 69, para fazer um contraponto da crise de 69, que se falava que o dinheiro estava apertado, com 2017, o sufoco da classe média. Enfim, minha gente, é por conta dessas e de outras que a gente precisa perguntar. E agora? Onde é que nós estamos? O que temos feito? O que isso tudo tem a ver conosco? É por isso que a gente acredita que algo precisava ser repensado. Ele não está voltando aqui? Porque a cada dia o nosso dinheiro é mal aplicado, a cada dia a gente vê desvios de recursos. E os recursos são originários de onde? Dos nossos impostos. E o Maurício esteve lá na cidade onde eu nasci, hoje de manhã no hotel, até tive a felicidade de conhecer uma pessoa que trabalha aqui, que também nasceu lá. Enfim, eu sou maringaense de coração, mas também em Maringá, de um dia para o outro, nós descobrimos que tinham assaltado os cofres da prefeitura. 115 milhões desviados debaixo do nosso nariz. O prefeito foi afastado, o Ministério Público atuou, o secretário foi preso, mas passaram-se 5 anos aqueles
115 milhões, só 1.700.000 acabou sendo recuperado. E ainda assim em forma de 2 colheitadeiras usadas que foram apreendidas na fazenda do sujeito lá no Mato Grosso. Então, minha gente, foi a hora que a comunidade em Maringá, e aqui tem uma série de coisas que eu vou dizer para vocês, é muito bonito, o pessoal faz marketing, mas temos muitas coisas sérias lá em Maringá acontecendo. Tá? Lá também temos empresários do bem, mas também temos empresários que não são tão do bem assim. Tá? Precisa dizer que nós não somos um oásis no mundo. Mas o que tem de bom a gente tem que difundir, e esse legado nós devemos para Maringá. Surgiu então o primeiro observatório social, já em seguida outras cidades como Campo Mourão, Goerê, Francisco Beltrão, Cascavel, se reuniram e constituímos então o Observatório Social do Brasil. Bom, eu acredito que alguns aqui sabem mais ou menos como funciona o Observatório Social. E eu quero apresentar para vocês de uma forma bem objetiva. Cadê a minha amiguinha que pode me ajudar aqui? Está aqui, já ajeitei aqui. O que é um observatório social? O observatório social é uma entidade da sociedade que integra pessoas de todos os segmentos. E por que nós queremos isso? Justamente para que, quando nós formos à prefeitura, o prefeito entenda que não é o Carlos que tem uma empresa que atua no setor de contabilidade que está fazendo aquele ofício. Não, o Maurício OAB. São todas as entidades representadas no Observatório Social que querem ajudar a mudar a história da cidade, ver o dinheiro do nosso imposto bem aplicado. Por isso, nós temos só 10 princípios. O primeiro é exatamente isso. Temos pessoas de todos os segmentos. O segundo, nós não recebemos recursos da prefeitura. Nós somos mantidos com recursos da sociedade. Até porque o investimento é muito pequeno se a gente considerar o retorno que a gente tem. O segundo ponto é, não podemos ter no Observatório Social ninguém com vinculação político-partidária, militância ou subordinação. Não é uma frase feita. Faz todo sentido para que a gente não tenha aqui, em Farroupilha, de novo, mais uma instituição. Pior, não tenhamos mais uma instituição chapa branca. Certo? Porque nós temos inúmeros conselhos e, a maioria das vezes, o pessoal denomina entidade chapa branca porque atende o interesse de alguém. Então, o Observatório Social tem essa pegada. E atua de que forma? De uma forma padronizada, com metodologia, em favor da aplicação do recurso público, por meio de metodologia padronizada e com educação, para que a gente possa cumprir o propósito, contribuir com a eficiência da gestão pública. A mesma eficiência, a mesma excelência que nós queremos nas nossas empresas. Para isso, o Observatório Social hoje está em 150 cidades, esse slide está desatualizado. Nós acabamos de aprovar a filiação de mais um observatório. Por quê? É o Observatório do Brasil o responsável por coordenar toda essa rede. Temos hoje 348 cidades em processo de constituição. Só Minas Gerais nós temos 155 cidades se organizando. Então, a coisa está crescendo. Então, o Observatório Social do Brasil está tendo que correr atrás para podermos oferecer suporte técnico, segurança técnica, segurança jurídica, estabelecer parcerias com as categorias profissionais, com as entidades empresariais, para que a gente possa, no universo de 10 anos, cobrir todo o território nacional. Não temos a pretensão de fazer nada sozinho. Aliás, não fazemos nada sozinho. Tudo é feito em parceria, especialmente com o setor público. Então, esse é o mapa do Brasil, eu não vou me ater, vou passar rapidinho aqui, que eu prometi que até as 3 eu terminava, mas eu quero trazer alguns casos mais concretos para vocês verem a diferença que acontece, o que acontece na maior parte dos municípios. Então, nós temos esses 4 eixos, e eu trago isso para dizer de uma forma muito clara e objetiva.
Cada cidade escolhe e verifica quais são as suas prioridades. Mas o carro-chefe é o monitoramento das compras, porque a gente vai saneando. Aqueles editais que saíram errado inicialmente, no segundo momento eles não vão ser mais prioridade. A prioridade vai ser trazer empresas para a mesa de licitação. Isso saneado, nós vamos para uma outra etapa, que é justamente acompanhar a entrega do produto, do serviço, a qualidade, a quantidade, enfim. Porque uma coisa precisa ficar clara. São dados da CGU. Mais de 80% das falhas que são cometidas não acontecem por má fé. Acontecem por falta de capacitação das pessoas envolvidas. E é por isso que, então, a gente já, no quarto eixo, nós trabalhamos especificamente com a capacitação dessas pessoas para que elas sejam atualizadas. Mas, além das licitações, nas 3 etapas, com metodologia e tudo, a gente também pode cuidar e deve cuidar de outras áreas. E assim, algumas que eu vou citar aqui. Como é que funcionam os almoxarifados do município? Quem monitora, quem controla a frota? Quem sabe quantas pessoas estão lotadas em cada secretaria? Qual é o resultado que cada uma tem? Nós temos indicadores de desempenho? Nas nossas empresas temos. Enfim, quantos prédios públicos nós temos na cidade? Quantos dos prédios que a prefeitura utiliza são alugados? E quantos, às vezes, estão sendo depredados para depois se fazer um investimento em revitalização? Eu digo aqui, Farroupilha é privilegiada, a cidade está bonita, estava conversando hoje pela manhã, mas tem muita coisa que vocês que moram aqui sabem, então quem define as prioridades são vocês. Na área de educação, eu gostaria de pular um pouquinho isso aqui, porque ela é a essência de tudo. Nós temos inúmeras ações de educação, desde a creche até a universidade, até o chão das empresas, o chão de fábrica que a gente fala. O pessoal da Tramontina está aqui, deve saber muito bem que nós temos hoje um programa nacional e internacional chamado Compliance. Não existe organização e nós precisamos levar isso para dentro dos órgãos públicos. O Compliance público, mas nós também podemos fazer isso dentro das nossas empresas. E o Observatório tem inúmeras parcerias. Trouxemos agora no Congresso do Pacto 88 palestrantes e tivemos um dia inteirinho dedicado à integridade. Mas eu queria falar aqui e dedicar um pouquinho mais de tempo, porque a maior parte das pessoas trabalham com empresas e quem paga os impostos de tudo isso somos nós. O dinheiro que é gasto na prefeitura é oriundo dos impostos que nós pagamos. Eu não sei, o vereador podia me dizer qual é o orçamento hoje de Farroupilha? Muito obrigado. É só para eu ter uma matemática. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é empresário? Deixa a mão levantada, rapidinho aqui. Não precisa ficar constrangido não, tá? De vocês, continuem com a mão levantada. Quem é fornecedor da prefeitura aqui? Vocês sabem quanto a prefeitura compra por ano em produtos, serviços, obras? Pelos dados que o vereador me trouxe, seguramente a prefeitura de Farroupilha compra por ano mais de 130 milhões de reais. E a triste notícia que eu tenho para dizer para vocês, não são os dados aqui do Observatório, vou trazer o dado do SEBRAE, que nós fizemos uma pesquisa em 2015, quando nós começamos a atuar em parceria para promover as compras governamentais. 70% de tudo que as prefeituras compram vem de outras cidades, inclusive de outros estados. Mas eu pergunto para os senhores, se 70% de 130 milhões é comprado de empresas que vêm de fora, 100 milhões de reais fariam diferença no comércio local? E por que as empresas locais não fornecem à prefeitura, minha gente? Então, esse é um dos eixos que a gente precisa fortalecer aqui. É uma longa caminhada, mas nós precisamos reverter, porque o pior não é
essa compra. O pior é que essas empresas que vêm fornecer aqui, e eu falo isso via de regra, sem julgar, são 2 ou 3 pasteiros que colocam uma pasta debaixo do braço, vêm com 2, 3 propostas, combinam o preço ali na antessala do pregoeiro e impõem o preço para a prefeitura. Então, aquela água mineral que a gente compra na distribuidora a 80 centavos, R$1, é colocada para a prefeitura por R$4, quando ali na frente da prefeitura é vendida por R$2. Para comprarmos uma, agora quantas nós podemos comprar? Desculpe a simplicidade do exemplo, mas é isso que está consumindo com o nosso recurso. Se fosse na nossa casa, será que nós pagaríamos esse valor? Uma caneta que na papelaria da frente da prefeitura custa R$1, muitas vezes é comprado por R$3, R$4, R$5. Eu já tive um caso de a prefeitura estar se propondo a pagar R$ 9,90 por uma canetinha esferográfica. Pior, além do preço, a quantidade absurda. Para 16 funcionários, estávamos comprando 10 mil canetas. Então, nós precisamos trabalhar aqui, envolvendo as locais, promovendo a capacitação dessas empresas, fomentando que o comércio local seja privilegiado. E aqui em Farroupilha, eu digo para os senhores com toda certeza, porque eu vi hoje pela manhã numa reunião, que já existe um programa de compras governamentais. Estranhei porque eu não tenho a certeza se foi instalado aqui o comitê gestor da micro e pequena empresa. Porque isso faz toda a diferença. Mas mesmo assim, valeria a pena a gente fazer um estudo para conversar com os diversos atores, inclusive a prefeitura, para que nós possamos privilegiar as compras, os serviços de empresas da região, não precisam ser necessariamente locais. E o SEBRAE, os contadores, as entidades empresariais podem ajudar. E o Observatório, cadastrando as empresas e entregando na sua conta de e-mail o edital, cada vez que a prefeitura for comprar alguma coisa na sua área de atividade econômica. Então, nós não precisamos mais comprar remas de papel, como me disseram hoje, um bujão, gás para a prefeitura vindo de Porto Alegre. Não tem nenhuma distribuidora aqui, gente. Combustível, nós não temos quem possa fornecer aqui a preço de mercado. Alguma coisa está errada. Mas o pulo do gato nesse setor, e eu quero insistir aqui, é que quando nós colocamos mais empresas no circuito, a concorrência tende a ser mais saudável, o preço se torna mais justo, e nós transformamos esse círculo vicioso num círculo virtuoso. Porque é muito mais fácil a gente poder cobrar do fornecedor que está mais próximo. Muitas vezes prefeituras têm problemas com empresas que vêm de fora porque não entrega naquela especificação que foi comprada. Eu me ative mais nesse eixo justamente por isso, porque eu penso que isso faz parte do fomento da economia local. Isso, depois nós podemos falar no CODEM, com desenvolvimento regional endógeno, para agregarmos valor naquilo que nós produzimos, enfim. Quero só concluir com esse eixo, porque eu quero partir já para os 3, 4 exemplos que eu vou colocar para os senhores, assim, de uma forma bem objetiva. Do quarto eixo que nós atuamos, que é o eixo da transparência. Nós temos metodologia para apurar se as prefeituras, a Câmara Municipal, estão atendendo o que determina a lei. E aí tem mais uma coisa que agora eu aproveito para falar para o vereador aqui, cobrar da prefeitura a implantação da Lei 13.460, de fato, não é só para cumprir a formalidade da lei, vereador. Tá? Hoje, qualquer departamento público tem que apresentar uma carta de serviços, e mais do que isso, tem que ter aberto um canal de denúncias, para que o cidadão que for procurar um serviço saiba o que se oferece ali e como ele deve proceder para ser atendido. Essa lei entrou em vigor em todo o território nacional, dia 17 de junho. E ela é fundamental para nós. Mais do que a Lei 12.527, a gente tem que fazer isso funcionar de fato. Não é uma lei para ser testada. Ela veio para valorizar. É o Código de Defesa do Usuário, que a gente chama. Mais do que isso, nós queremos
com o trabalho do Observatório Social, capacitar as pessoas, todas as pessoas que entram no circuito das compras públicas, desde a pessoa que faz o termo de referência, o projeto básico lá na prefeitura, até as pessoas que integram os conselhos municipais de políticas públicas, que muitas vezes os conselhos municipais, eles aprovam despesas de cada área estratégica, como assistência social, educação, saúde, sem saber o que estão aprovando. Depois eles não sabem, pior, que eles não sabem que essa aprovação pode comprometê-lo, porque ele vai ter os seus bens indisponíveis, porque assinou algo que tinha falcatrua. E nisso o Observatório Social pode atuar de forma maravilhosa, compondo um comitê, compondo um grupo de trabalho para ajudar, por exemplo, o Conselho da Saúde. Vocês sabem quanto se compra de, por exemplo, comprimidos, remédios de uso contínuo aqui na região? É importante a gente avaliar isso, para não termos as surpresas que, por exemplo, Criciúma teve. De um dia para o outro, o Observatório de Criciúma apresentou um relatório e descobriram que numa cidade de 120 mil habitantes, a prefeitura comprava 30 milhões de comprimidos. Só de remédio, como é que é o nome do remédio? Fugiu agora, me deu um branco. Para estômago, omeprazol, obrigado. Só o omeprazol, no ano de 2016, a prefeitura comprou 2.200.000 reais. Para 120 mil habitantes, todo mundo usa o omeprazol. Bastou o observatório apontar esse número, caiu para 1.600.000. Aí eles resolveram listar os 10 remédios mais consumidos. Descobriram que não eram 10, eram 11. Mas o pulo do gato, e aqui vem a visão empresarial. A associação comercial lá dá muito apoio. O pulo do gato foi que, em setembro do ano passado, eles fizeram um mapeamento durante 3 anos. No ano passado, aquelas 2 ou 3 empresas que combinavam o preço, impunham quantidade, tiveram uma surpresa. No pregão, nós levamos 21 empresas para participar. E mais de 80% dos remédios passaram a ser entregues por empresas da região. Tem noção de quanto isso representa? O impacto que isso vai trazer? Por fim, uma ferramenta que nós não podemos deixar de ter nas nossas empresas, indicadores. Nós temos hoje uma metodologia que começou na universidade, parabéns, porque o observatório está dentro de uma universidade aqui, começou na Universidade de Toledo, analisarmos o desempenho, ou seja, a análise da execução orçamentária para saber onde está sendo gasto o dinheiro. Não adianta, nas épocas de campanha, determinados prefeitos vão para o palanque e dizem: eu gastei tanto por cento na saúde, gastei tanto por cento na educação. E quando a gente vai ver os gastos, a gente verifica que são pagamento de viagens, de shows, de atividades que não tem nada a ver com aquela política pública. O que a gente quer é mostrar quanto estamos investindo por habitante na saúde preventiva da mulher e que resultados isso está trazendo. Se isso está ajudando a reduzir a mortalidade materna, reduzir a mortalidade infantil, se está melhorando o desempenho, o aproveitamento escolar das nossas crianças. Então, nós precisamos profissionalizar o setor público. E o prefeito sozinho não vai dar conta de fazer isso. Nós precisamos trazer essa visão empresarial. E os indicadores já estão construídos. A gente só tem que alimentar, fazer os recortes para apoiar quem faz o planejamento da prefeitura com esses dados. E os nossos indicadores permitem que você compare as despesas da tua cidade com de até outras 5 cidades do mesmo porte, de outras regiões ou da mesma região. Essas coisas fazem toda a diferença. Enfim, minha gente, com esse trabalho de monitoramento, de ação preventiva do Observatório Social, monitorando as despesas desde a publicação do edital, a gente conseguiu uma economia de mais de 3,5 bilhões de reais. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha um custo tão pequeno que consiga esse resultado. A soma de todos os observatórios ao longo dos últimos anos não passou de 9 milhões de reais. O custeio da equipe técnica de cada observatório.
Em 5 anos, nós não custamos 9 milhões de reais, mas nós ajudamos uma economia de mais de 3 bilhões e meio de reais. Eu não conheço nenhum negócio que funcione, que dê tanta lucratividade assim. E isso só naquelas atividades que nós efetivamente tivemos intervenção, fora as demais que nem chegaram a acontecer porque nós intervimos antes e evitamos esse desperdício. Mas eu quero ir um pouco mais longe para dar 3 exemplos práticos para vocês, como que se gasta esse dinheiro. Aqui tem um caso de uma cidadezinha, Paranaguá, tem mais ou menos o mesmo tamanho de Farroupilha, onde a prefeitura, numa licitação de compra de material de higiene e limpeza, tinha 2 objetos, R$10.417.000, para comprar papel higiênico e saco de lixo. Aí a gente foi analisar, o edital até estava correto, mas um menininho lá da universidade fez uma conta, foi ao mercado, fizemos a comparação e descobrimos que se comprasse tudo isso em papel higiênico, daria para dar volta ao mundo muitas vezes. Os sacos de lixo daria para distribuir para toda a população durante 20 anos. Natural que o observatório oficiou a prefeitura, houve uma resmungação lá, mas a gente conseguiu, com a intervenção do Ministério Público, impedir. Esse pregão foi cancelado, foi refeito e a compra foi feita por R$1.670.000. Virou matéria na revista Exame. Eles foram lá para conferir se era verdadeiro. O lado positivo é que quando a prefeitura compreendeu o processo, tratou de implementar uma Secretaria Especial de Compras, está implantando um almoxarifado central e melhorou o portal da transparência. Tanto que a prefeitura lá pagava com 4 meses de atraso. Em julho de 2018, ela tinha R$400 milhões em caixa. Porque estancamos a sangria. Tem coisas para melhorar ainda? Temos. Temos atuado firmemente, mas é um exemplo. Vou trazer um caso aqui, bem rápido, que eu acho que isso tem tudo a ver com a maior parte das cidades. A prefeitura, então, de novo, precisava comprar material de higiene e limpeza, lá na cidade de Ponta Grossa, onde eu era o presidente na época, e está aqui o link, se alguém quiser conferir, tá? É o diário oficial da prefeitura, o número do edital e tudo mais. Total da licitação, R$22 milhões. N objetos. Água sanitária, que no mercado custava R$3,60, a prefeitura estava se propondo a pagar R$17,83. Tudo bem se fosse 100 galões de 5 litros, mas eram 6.000 galões. Sabonete líquido. No primeiro ano nós apuramos, a prefeitura comprou 1.700 litros, no segundo 2.700. Nesse ano eram 15.000 litros de sabonete líquido. Onde é que foi tanto de sabonete? Enfim, tinha inúmeros objetos, mas o que chamou a atenção foi esse carrinho aqui, ó. Tá? É claro que é uma foto, né? As tiazinhas utilizam para fazer a limpeza e tudo mais. Tem o esfregão, baldinha, o carrinho. No ano anterior, a prefeitura pagou R$742 pelo objeto. Mas nessa licitação estava, acreditem, por R$20.036 a unidade. Natural que nós vimos que tinha uma porção de inconsistências, oficiamos a prefeitura, fomos conversar com o pregoeiro, não dá mais para suspender o processo, porque nós sugerimos à prefeitura suspender para corrigir. Não dá mais. Se não fizer licitação, vai faltar material e o culpado vai ser o Observatório Social. Nós não nos conformamos. A gente voltou para casa, os nossos meninos estavam desesperados, mas não contavam com a nossa astúcia. Porque a gente oferece campo de estágio, nós temos uns meninos de ouro, muitos voluntários. Pessoal, o que vamos fazer? O grupo de trabalho se reuniu, nós vamos fazer um mutirão. E nós levamos para a mesa de licitação 32 empresas, porque nós tínhamos o cadastro de todas. Ligamos para todas, mostramos o valor, e eles ficaram indignados. Não foi suspenso o pregão, mas sabe por quanto foi fechado o total daqueles objetos? Apenas R$11 milhões. E o tal carrinho de R$742 caiu para R$418. Quando a imprensa soube disso, a imprensa foi querer saber com a prefeitura o que aconteceu, e a justificativa foi assim, olha, aconteceu um erro de digitação, não era 20 mil, era R$2.000. Não era 20 mil, era 2 mil.
Mas para R$ 418, ainda assim estava 5 vezes quase mais. Então, minha gente, mais uma vez veio a prova que nós tínhamos oficiado a prefeitura, 79 laudas, e fui eu que entreguei, olhei nos olhos do prefeito e disse, prefeito, olha, aqui tem coisa errada. Mas passou. Quando saiu na imprensa, ele ficou chateado. Mas o que nós podemos fazer? Nós precisamos cumprir o nosso papel de donos dessa empresa chamada município. E aí estabelecemos uma parceria de diálogo. Fizemos auditoria em todos os almoxarifados da prefeitura, apontamos as oportunidades de melhoria e tivemos uma coisa muito grande, uma coisa bonita, que foi uma audiência conjunta com os secretários da Saúde, Secretaria de Obras e de Educação. Mostramos como estavam os almoxarifados, as condições de trabalho dos funcionários e imediatamente os secretários mostraram as providências que já tinham tomado. É isso que nós buscamos, uma parceria para melhorar aquilo que é nosso. Um caso aqui muito rápido, só para vocês verem que no Brasil inteiro, esse caso é de Picos, Piauí. Eu fui para lá e fiquei indignado com as condições, foram os empresários que trabalharam para constituir o observatório lá. E a situação mais grave lá era que as crianças não tinham merenda escolar. Por 4 meses o observatório brigou e cobrando, até que a prefeitura publicou edital para aquisição da merenda escolar. R$ 6.183.000. Só que o detalhe que chamou a atenção na análise do edital, na confirmação dos valores, primeiro que na licitação para a compra da alimentação escolar tinha perfume, esmalte de unha, creme de barbear. E naquilo que efetivamente era merenda escolar, alimentação escolar, nós nos surpreendemos porque o iogurtezinho que a gente compra em bandeja no mercado, que naquela época custava 60 centavos, a prefeitura estava se propondo a pagar R$ 1,60. A bebida láctea de 1 litro, que no mercado custava R$ 2,50, estava por R$ 4,80. Ok, se fosse 1 ou 2, uma compra para casa, mas eram 60 mil unidades de cada um. Só nesses 2 itens, uma diferença de R$ 198.000 que nós evitamos de desperdício do dinheiro. E a pergunta que vem é exatamente essa, sempre. Por quantas pessoas passou esse processo dentro da prefeitura? Quantas pessoas assinaram lá? Mais do que isso, quantos de nós, nas nossas cidades, não fazemos, por exemplo, rifa, churrasco, almoço, jantar, para socorrer o asilo, a Santa Casa, o orfanato, a PAI da nossa cidade? É o dinheiro do nosso imposto que está indo embora e a gente ainda tem que fazer mais campanha para abastecer e atender essas entidades. É esse o diferencial do nosso trabalho, o olhar atento do cidadão naquilo que é nosso. Porque é dessa forma que o nosso dinheiro vai embora. Para não dizer que eu não falei do Rio Grande Amado, na Semana Farroupilha, trabalho no nosso Observatório Social de Porto Alegre, que ocupou manchetes, inclusive. Lá, o Observatório Social tem uma reunião toda terça-feira, às 18h30, para acolhimento de novos voluntários, para formar novos grupos de trabalho, porque quanto mais voluntários nós tivermos, nós organizamos as equipes para fazer ações pontuais. E uma das ações, nesse caso, foi estabelecer um grupo de trabalho para fazer o inventário dos recursos humanos em cada secretaria. Primeiro, mapearam quantas secretarias temos, vamos ver quantos funcionários, quanto está custando e o que estão fazendo. E surpreenderam-se ao ver que existia em 2016, no segundo quadrimestre de 2016, uma secretaria especial da Copa. Espera aí, mas a Copa não foi em 2014? Sim, mas haviam 19 pessoas recebendo R$ 540 mil na Secretaria Especial da Copa. Pior é que descobriram que havia um decreto que já tinha extinto a Secretaria em 2015, um ano antes. E ninguém viu. Ninguém sabia que tinha gente recebendo sem trabalhar. Eram fantasmas. O pior, presidente da Câmara, é que isso foi apresentado na sessão da Câmara Municipal. E é justamente a atribuição da Câmara de Vereadores verificar isso, fiscalizar isso.
Então, para os senhores verem quanta coisa nós temos para melhorar no nosso país. E é por isso que o Observatório Social precisa estar respaldado nas entidades empresariais, nas lideranças. Eu quero encerrar essa parte, não vou ficar falando aqui, para dizer para os senhores que é esse trabalho que nós fazemos que acaba fazendo toda a diferença, porque ele se torna perene. Nós constituímos a Escola da Cidadania para oferecer capacitações iniciais a pequenas empresas, para oferecer capacitação também aos voluntários, aos servidores públicos, enfim. Mas eu quero encerrar essa minha fala aqui, caminhando para algo que é o tema da minha fala aqui. Nós estamos propondo, desde 2011, 2012, um pacto pelo Brasil. Começamos com um movimento que a gente quer implantar no Brasil para colocarmos um carimbo de área livre de corrupção no nosso país. E esse movimento ele só propõe uma coisa, ninguém precisa assinar papel nenhum, que cada um de nós conscientemente assuma o compromisso de ser a mudança que nós queremos ver, que a gente reflita sobre as nossas atitudes no dia a dia, no exemplo que nós damos para os nossos filhos, para os nossos colegas, e que a gente possa começar a mudar a realidade que está à nossa volta. E o projeto do Pacto pelo Brasil é justamente, nós queremos um selo para que as empresas assumam o compromisso com a integridade, do chão de fábrica à diretoria, para que tenhamos práticas honestas nas relações público-privadas. Porque não adianta nós apontarmos o dedo para a classe política. Digo para os senhores, a classe política é necessária e nós precisamos de pessoas do bem. Só que nós nos omitimos porque nós não queremos participar desse processo. Não estimulamos ninguém a participar do processo. E o Pacto pelo Brasil propõe ainda mais, que cada organização responda pelo menos uma pergunta, que é esta aqui. Oi, me perdoem aqui. Eu não estou conseguindo voltar aqui, mas voltei. Qual é a nossa contribuição? De que forma nós vamos fazer a diferença? Qual é o projeto que nós estamos abraçando para fazer a diferença? E eu quero ser bem conciso nesse final para dizer para os senhores o seguinte: o Brasil tem inúmeras causas, inúmeros fatores de crise, mas tem dois que eu considero que são os preponderantes, baseado no que eu falei no início da nossa fala aqui. O primeiro fator é a ausência de autoridade. E eu não me refiro só às autoridades constituídas. Eu falo das autoridades que nós temos com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos liderados, com os nossos colaboradores. O mau exemplo que nós damos para os nossos netos, as atitudes que nós temos, apontamos o dedo para os políticos, mas mandamos emitir meia nota na nossa empresa. Ou pior, não damos condições de trabalho dignas para os nossos colaboradores. Sonegamos impostos. A segunda causa da crise do Brasil está em outro fator importante, que é a ausência de liderança. Felizmente, o sul do Brasil tem um diferencial, mas nós sofremos uma crise de liderança. Muitos partidos políticos viraram banco de negócios. Mas o pior de tudo é que muitas entidades são usadas pelas pessoas que estão no poder para atender interesses próprios. E nós estamos condenando uma geração inteira de jovens, porque não estamos oportunizando a esses jovens desenvolver suas habilidades. Nós não renovamos as nossas lideranças. Pior de tudo, que a grande causa da nossa educação, nossos jovens são manipulados, doutrinados. Eles são levados para a rua, colocam cartazes nas mãos desses nossos jovens. Eles vão para a frente da TV e gritam: mãe, não me espere para o jantar, nós vamos mudar o Brasil. E no dia seguinte, esse jovem vai para a escola, cola na prova, briga com o professor, copia o trabalho da internet, assina a presença no lugar do colega.
compra o diploma e vai ser doutor amanhã. E cuidado, ele vai cuidar de você no posto de saúde. Vai ser o responsável pela construção do hospital em que você vai ser atendido. É isso que nós precisamos reverter. Nós estamos condenando uma geração inteira. Precisamos refletir sobre isso. É isso que a gente quer do Pacto pelo Brasil. Primeiro, que cada um tenha a coragem de dizer: eu sou uma área livre de corrupção. Não porque eu sou santo, eu uso esse bottom. Duas coisas: o brasão da minha família para honrar meus antepassados. Mas esse bottom serve aqui para me lembrar todos os dias que as minhas condutas têm que estar coerentes com aquilo que eu defendo e que eu acredito. Nós somos capazes de inspirar pessoas que estão à nossa volta. E é do nosso exemplo que os nossos filhos, desde a mais tenra idade, serão forjados a ser cidadãos, que vão honrar os valores, os sonhos dos nossos antepassados. É isso que nós precisamos do Brasil agora. Não adianta ativismo de WhatsApp, de Facebook. Nós temos que transformar a nossa indignação em atitude. Só teremos resultados se nós investirmos, se nós fizermos a nossa parte. Então, humildemente, eu digo a vocês que na condição de voluntário, eu tenho dedicado a minha vida, porque eu espero poder deixar um legado para os meus netos, para os meus filhos. E eu acredito que também cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente se encontra como o Brasil está nesse momento agora. Nós estamos numa encruzilhada. E eu lembro do Stephen Covey no livro O Oitavo Hábito, que diz: em algum momento da nossa vida, a gente se depara refletindo se nós vamos percorrer o caminho da grandeza ou o caminho da mediocridade. E nós estamos exatamente nesse momento. Ou nós saímos do berço esplêndido, porque nós já somos um país rico, e nos transformamos no melhor povo do mundo, ou a gente vai continuar esperando que apareça um salvador da pátria. A mudança que o Brasil precisa está nas nossas mãos, na nossa atitude, do cuidado que nós temos com a nossa rua, com o nosso bairro, e do quanto nós somos resilientes para podermos transformar tudo isso e deixarmos um novo legado. Então eu quero concluir fazendo uma homenagem muito humilde para vocês. Nós temos um hino, e esse hino simboliza um pouco do sonho que nós temos para podermos mudar as coisas. Não adianta termos ilhas de prosperidade cercadas de pobreza por todos os lados. A gente precisa, sim, fazer uma mudança de paradigma. E esse paradigma não depende de um só. Nós só vamos fazer isso se nós resgatarmos o associativismo, o cooperativismo, as boas práticas empresariais, enfim, fazer do Brasil o que nós queremos, porque é isso que nós merecemos. É tão triste eu caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante ver-nos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? O menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack e a cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem,
que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama. A calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causam tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza do descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Obrigado.